Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de rede de computadores. E dessa vez nós falaremos um pouco sobre como fazer uma configuração de VPN. Na aula anterior nós falamos um pouco sobre como a VPN funciona e agora nós também temos de fazer algumas verificações em relação às configurações. Então, caso eu tenha interesse em fazer a utilização, como eu posso fazer as configurações ideais no meu computador. Então vamos lá. Inicialmente, nós precisamos saber que para realizar a configuração existem duas maneiras ou dois métodos, beleza? O primeiro é em relação a um provedor de VPN, né? O que é um provedor de VPN? É um determinado serviço no qual você geralmente faz uma contratação e ele disponibiliza um software para você fazer a instalação na sua máquina e a partir dessa instalação você faz a utilização no dia a dia. Bom, qual que é o problema em relação a isso? A maioria dos provedores atualmente são provedores pagos. Então, para você ter acesso à VPN, existem ali provedores que vão cobrar um pacote mensal, um pacote semestral, um pacote anual ou algo do gênero, beleza? Ou pelo menos uma licença. Então, você precisa comprar uma licença e ter um determinado acesso vitalício enquanto aquela licença for ativa. Existem alguns outros provedores que eles são gratuitos e eu vou mais para frente mostrar a vocês, inclusive ensinar a vocês a fazer as instalações devidas e necessárias, tá bom? Mas falando aqui um pouco a respeito sobre os provedores, olha só. Você pode escolher um serviço de VPN que pode ser acessado pelo navegador ou baixando um aplicativo de software para o seu dispositivo. Eles são serviços baseados em assinatura que normalmente cobram por dispositivo. Portanto, a configuração deles pode ser muito cara. Além disso, cada dispositivo precisa ser configurado individualmente. Então, se eu estou falando no quesito empresa, por exemplo, e eu tenho 100 máquinas dentro da minha empresa, eu necessito de 100 licenças diferentes, porque cada uma é levada em consideração para uma máquina. E quando eu faço as configurações de acesso em relação a VPN, eu também faço uma configuração unitária, uma configuração manual nas 100 máquinas, uma de cada vez. Bom, já o segundo ponto é relacionado a roteador VPN. Então, caso você tenha a condição, utilize um roteador VPN. Isso envolve a compra de um roteador com uma conexão VPN pré-instalada ou a instalação de um software VPN no seu roteador doméstico. A vantagem desta abordagem é que todos os dispositivos que acessam a internet por meio deste roteador ficam protegidos manualmente. Então aqui você não precisa de uma licença para cada dispositivo. Então olha só, pensando novamente no ramo empresarial. Eu tenho a situação onde eu preciso instalar uma VPN em 100 máquinas. Talvez seja mais vantajoso eu ter apenas um roteador por onde todos os 100 computadores acessam a internet e esse roteador ele ter uma configuração pré-definida sobre VPN, do que eu instalar uma VPN em cada máquina, beleza? Isso pensando no que? No quesito presencial. Agora, se é uma empresa que possui funcionários, colaboradores, home office, híbrido ou algo do tipo, talvez aí já não funcione tanto, porque ele pode fazer o acesso de forma segura quando ele estiver dentro da empresa, só que quando ele estiver trabalhando de forma remota, de forma híbrida, onde ele estiver na casa dele ou qualquer outro local que ele consiga trabalhar ali no dia a dia, ele já não tenha tanta segurança do tipo. Então é interessante de se analisar todos esses pontos em relação a custo-benefício e em relação também, principalmente, necessidade diária, beleza? E aí nós também podemos falar um pouco nesta aula sobre como escolher o melhor provedor de VPN. Então, nós precisamos analisar algumas características, nós também precisamos levar em conta algumas considerações em peculiar para saber qual é o melhor para minha ocasião, para minha necessidade, qual é a melhor para o meu bolso também, tá bom?
Então, com tantas opções disponíveis, escolher o serviço de VPN certo parece ser um desafio, e inclusive é um desafio. Uma lista de verificação abaixo para avaliar os diferentes provedores de VPN e fazer a melhor escolha para você. Então vamos lá usar esta lista. Então tem alguns pontos aqui, olha só. O primeiro é a política de registros de log. Os melhores provedores de VPN têm políticas mínimas ou sem registros em log para impedir violação de dados. Então sempre procura ter VPNs que não possuem registros de log, tá bom? Log, para quem não sabe, é um determinado histórico de acesso no qual as empresas geralmente fazem e geralmente ficam gravados em bancos de dados. Então, assim, quando você usa a VPN através de uma empresa no qual ela possui logs, ou seja, ela possui histórico de acesso, ela tem todos os dados de navegação no qual você trafegou durante o uso da VPN. Isso pode ter uma violação de dados tanto em roubo, caso a empresa ela seja invadida, quanto em venda. Então a empresa ela pode vender os seus dados para outras empresas também, beleza? Então sempre procura aquelas VPNs que não possuem logs. Bacana? Segundo ponto, software atualizado. As melhores conexões de VPN usam o protocolo de tunelamento mais recente. O protocolo OpenVPN fornece segurança mais robusta do que os outros. É um software de código aberto, compatível com todos os principais sistemas operacionais. Então aí você que usa Macintosh pode instalar, você que é usuário Windows pode instalar, você que gosta de Linux também, você que usa Unix também e assim sucessivamente. Então é compatível com todos os principais sistemas operacionais que nós temos atualmente, tá bom? Terceiro ponto, limite de banda. Então, todos os serviços têm limitações de uso de dados. Você precisará escolher um provedor de VPN que atenda às suas necessidades de dados do orçamento. Então, existe ali um tráfego de dados que roda dentro desse servidor virtual que ele é limitado. Então, imagina um pacote de internet no qual, quando você faz a utilização, aquele bônus que você tem diário, ele vai acabando, né? Ele vai sendo gasto até que uma hora, dependendo da quantidade do que você usou durante o dia, você já não possui mais. Aqui funciona da mesma forma. Então, os serviços em relação à VPN, eles disponibilizam essa parte em relação à limitação de uso de dados. Então, você sempre vai acabar fazendo uma escolha de acordo com o uso diário, o uso semanal ou uso mensal que você possui. Então, por isso que isso é um dos pontos no qual a VPN ela acaba se tornando um pouco cara na utilização, tá bom? Agora, o quarto ponto é a localização do servidor, né? Isso é bem importante. Por exemplo, eu não vou instalar uma VPN que a empresa é minha vizinha, né? A empresa ela está aqui do meu lado. Então, acaba não sendo muito vantajoso. Olha só, você deve garantir que seu provedor de VPN tenha um servidor localizado no país em que você precisa de acesso privado à internet. Um exemplo, eu sou brasileiro, eu faço acesso a sites nacionais. Eu preciso ter a segurança que o meu provedor VPN ele tenha um servidor dentro do Brasil para fazer tráfego de informações de forma segura, tá bom? Então, se você tem a necessidade de fazer a navegação de forma segura em outros países, em outras regiões, você tem que procurar saber se a VPN no qual você quer fazer a instalação, que você quer adquirir o pacote, ela possui um servidor naquela região, tá? Isso vai trazer uma segurança maior para você na hora de navegar, beleza? Então, pessoal, de resumo, toda vez que vocês tiverem a necessidade de fazer a instalação da VPN, vocês precisam se atentar a estes pontos no qual nós estamos falando tanto da aula anterior quanto de agora, beleza? Claro que existem mais coisas para nós fazermos estudos, fazermos análises. Ainda vou mostrar para vocês algumas formas gratuitas. Muitas vezes isso vai funcionar para você no pessoal, mas não, infelizmente, para o profissional. Então são coisas que vocês têm que colocar na balança e ver qual pesa mais, beleza? Eu vou me despedindo por aqui para não prolongar tanta aula. Espero que vocês estejam gostando deste novo conteúdo, que vocês estejam tendo interesse, que vocês estejam achando interessante. Eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus
Até breve.